Rapaz, essa Itaúsa aprovou um caminhão de dividendos. Quem tem Itaúsa R$ 8 tá sorrindo à toa. Nem é à toa, né? Com motivo, na verdade. E tem aqui um negócio que ninguém tá vendo. Eu já falei sobre isso há um tempo atrás e vou trazer aqui de novo. Então vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E vamos falar de coisa boa, dividendo e Itaúsa. Mas antes de continuar, eu te convido a se inscrever no canal e aqui na descrição eu vou deixar para você uma planilha de simulador de aposentadoria. É de graça, é só baixar. E olha aí, Itaúsa subindo 43% nesse ano. Quem diria, hein? 43% numa ação conservadora como a Itaúsa. Ninguém poderia imaginar. Por isso, quem tenta ficar prevendo o mercado, só se lasca. Claro, o Itaú subiu mais no ano. O Itaú está subindo quase 50%. E muito do resultado da Itaúsa vem do Itaú. Mas não é só isso. Não é só isso que eu quero te trazer aqui. Tem um detalhezinho oculto. Não é oculto, porque se você investigar você consegue identificar. Mas que eu não vejo ninguém falando por aí. Antes, deixa eu sanar a dúvida cruel de todo investidor iniciante. Luan, Itaúsa 3 ou 4? No caso, tanto a 3 quanto a 4 possuem o mesmo dividendo e o mesmo tag along de 80%. Portanto, eu fico com a 4 nesse caso. Ao contrário do Itaú, que eu fico com a 3. Por quê? Porque, cara, vamos lá. Olha a liquidez da 4. Aqui no Investidor 10 eu clico em empresa e aqui embaixo eu consigo verificar o quê? A liquidez média diária. Mais de 280 milhões dia de negociação. Itaúsa 3, quanto que é? A 3 nem 2 milhões. Então não dá, não tem negociação. E aí vale ressaltar o seguinte, liquidez não pode ser ignorada porque é a sua liberdade. No momento de entrar numa ação, você não está nem aí para liquidez, mas em um momento eventual de saída, você tem que sair, seja qual for o motivo, você tem que ter liquidez. Então, nesse caso, não há dúvida que Itaúsa 4 seria a melhor opção. Não é nenhuma recomendação de investimento, só estou aqui te trazendo o que, na minha opinião, seria a melhor classe de ação envolvendo a Itaúsa. E vale destacar o seguinte, há 4 meses eu trouxe esse vídeo aqui, ó, cegueira do mercado, miopia com Itaúsa. Quem viu esse vídeo? Há 4 meses. Quanto custava a ação há 4 meses? Vamos lá, vou tirar o ajuste dos dividendos aqui. Há 4 meses, tá mais ou menos aqui, né? 10, 11 reais. De lá para cá, quanto que não subiu? Ó, subiu mais de 12%, afora os gordos dividendos que foram recentemente anunciados, que a gente vai olhar agora. E aí fica uma lição com todo esse movimento de Itaúsa, que por mais que, não subiu, mas entregou um super retorno, fica de olho no retorno total. Esquece só a subida, especialmente com empresas assim que distribuem muitos dividendos. A empresa entregou um retorno total ao acionista, que envolve valorização mais dividendos, de 587%. Isso representou, em 10 anos, 21,2% ao ano, que inclusive é o retorno total divulgado no relatório da administração da Itaúsa, que lembrando, é uma holding, é como se fosse um fundo de investimento, parecido com a Berkshire? Também não. A Berkshire tem uma ampla diversificação, tem diversas outras empresas, não tem nada a ver. É uma holding cujo resultado vem mais de 90%, na verdade está batendo quase 93%, como a gente vai ver, do Itaú, mas entregou 21% ao ano. Esse aqui é o sonho de qualquer investidor, ganhar 20% ao ano composto. É o sonho, rapaz. E a Itaúsa conseguiu entregar esse valor. Portanto, não há dúvida de que se trata de uma boa empresa, que, clicando aqui no contábil, sempre deu lucro. Afinal de contas, o Itaú sempre deu lucro. E isso é muito positivo. E aí fica uma lição aqui pra gente, pra todo mundo. Para todo mundo. Lembra em 2021, tem essa matéria aqui no Investidor 10, em 2021, que o Barsi vendeu Itaúsa, o pessoal começou a zoar Itaúsa, falando dos dividendos baixos, etc, etc. Só que à época, a Itaúsa tinha começado um movimento de cautela e de gestão da sua dívida, a fim de reduzir a dívida, antecipar pagamento, reduzir o custo da dívida, aumentar prazo médio de pagamento dos juros. Vou até te mostrar como isso tem sido feito. E o pessoal pulou fora. Só que hoje, né, enquanto que o Banco do Brasil está indo mal, a Itaúsa está indo muito bem, pagando muitos dividendos. E vale ressaltar o seguinte também, existe uma regra na Constituição Federal que se chama imunidade recíproca, pela qual os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles não podem, entre si, cobrar impostos sobre o seu patrimônio, renda, etc. De tal modo que a tributação dos dividendos aprovada nesse ano de 2025 não irá afetar entes federativos. Claro, né? Então, por exemplo, na CEMIG,
ou na Copasa? Não pode a União cobrar imposto de renda mínimo sobre essas entidades, sobre o acionista controlador, no caso, Estado de Minas Gerais, de tal modo que CEMIG e Copasa não possuem motivo para realizar distribuição extraordinária de dividendos, ao passo que Itaúsa, Itaú e outras empresas privadas com controladores privados, de fato, existe essa motivação e é mais dinheiro no seu bolso. Então Itaúsa ainda pode distribuir mais dividendo, a gente vai ver que há essa possibilidade, mas já vem um caminhão, e aqui fica de novo a lição para a gente tomar cuidado com narrativas e ciclos econômicos. Entender o que está acontecendo em uma empresa ou outra antes de sair falando, porque o investidor ali vendeu, comprou, é boa. Calma lá, boa ou ruim, não é assim que funciona. Esse canal te ensina a ter senso crítico. E aqui está, esse caminhão de dividendo da Itaúsa. Caminhão mesmo. Olha só, valor bruto de 8,72 bilhões de reais. Meu amigo. Isso com base na posição acionária do dia 9 de dezembro. Então, o Datacom aí está em aberto. Mas já passou o tempo de você ficar com dúvida. Eu compro Datacom, DataX. Para com isso. Isso não existe. O que importa é calcular o valor intrínseco, estabelecer a margem de segurança, definir a gestão de risco e fazer a compra. É isso que realmente importa. Especialmente aproveitando quedas do mercado. E o valor intrínseco da Itaúsa tem na minha planilha de valor intrínseco, que está aqui, ó. Valor intrínseco não é a planilha do Bazin, que fica para membros do canal, não é. Bazin tem as suas limitações, já falei sobre isso em um vídeo, inclusive. Aqui é valor intrínseco de fato, quanto vale uma empresa. A gente já vai falar um pouco mais a respeito disso. Está aqui na comunidade Formação Mirai Invest, onde você também tem o meu curso Formação Mirai Invest. E o que representa 8,72 bilhões de reais? É 8 bi e meio de dividendo, dividendão mesmo, isento de imposto, e mais 200 milhões de juros sobre capital próprio. Dá, então, na prática, um quero-querozinho, né? Um quero-querozinho aqui. O bom tá aqui, ó. 77 centavos. Na prática, 78 centavos aproximadamente. O dividendo, que é o bom, vai ser pago ainda no ano, 19 de dezembro. O JCP fica para o ano que vem, 30 de abril. E aí, olha só, se você pegar tudo que foi declarado no ano de provento, já dá quase 12 bilhões. A Itaúsa, nesse ano, deve reportar um lucro líquido superior a 16 bilhões. Olha só, até então, o lucro líquido da Itaúsa foi de 12 bi alguma coisa. Se você dividir 12,187 por 3, tivemos 3 trimestres reportados, a gente está falando de pouco mais de 4 bilhões trimestre. Multiplica por 4, a gente está falando de 16,200, né? 16,200. Baita resultado, hein? Baita resultado. Então veja, se a empresa já divulgou 12 bi, podemos ter ainda mais dividendos, até mesmo extraordinários, quer dizer que ela já distribuiu 75% do lucro líquido desse ano. Pode ser mais? Pode ser mais. Além de dividendos extraordinários. Esses extraordinários, eles viriam do quê? Do balanço patrimonial. Confere o balanço. Balanço patrimonial da Itaúsa. De caixa tem 2.300, tá? Não é aqui. Mas vai aqui, ó. Patrimônio líquido, reserva de lucros. Tem 13 bi de reserva, pode pagar mais, pode pagar mais. Independentemente disso, a gente está falando de 78 centavos, dividido pela cotação atual de mais ou menos 12, 6,5% de dividend yield. Mas, e quem tem Itaúsa 8? 8,50 que seja. Nossa, rapaz. Quase 10% em apenas um pagamento. Quem tem Itaúsa nesse preço aí, vamos pegar assim o dividendo analisado para dar uma olhada. Ó, nossa, que salto, hein? Vamos arredondar para 1,80 aí, que é a capacidade tranquila de pagamento da Itaúsa. Dividido por 8,5. Nossa, cabuloso. Mais de 20% de yield on cost. Nossa senhora, rapaz. Além dessa valorização absurda, o acionista de Itaúsa está ganhando muito dinheiro, hein? Impressionante. E à época, a Itaúsa, que ainda está com essa estratégia vigente, ela tinha reduzido o dividendo para fazer gestão de dívida, aproveitando o ciclo. Ela identificou a alta dos juros brasileiros, isso aqui é a qualidade da gestão, e a partir disso pensou, vamos reduzir a alavancagem financeira? Vamos fazer isso? Desde 2022 isso vem sendo feito. O último movimento, data de agosto, em que, olha só, presta atenção, a empresa emitiu debêntures. Pô, Luan, mas ela está emitindo dívida agora? Sim, mas é estratégico. Ela emitiu uma dívida para pagar outra, fazer um resgate antecipado. Então, emitiu a 8ª emissão de debêntures, que é essa dívida corporativa nas empresas da Bolsa, para antecipar o pagamento da dívida da 6ª emissão de debêntures. Para que ela fez isso? Gestão de dívida. O que ela fez? Primeiro, que ela reduziu o custo médio da dívida para CDI mais 1,1. Estava em CDI mais 1,30. Ficou mais barato, vai gastar menos com juros. Percebe isso? Alongou o perfil da dívida e o prazo médio de vencimento.
Esticou a dívida. Prazo é dinheiro, tempo é dinheiro. Então, maravilha. Isso significa mais dividendos para a Itaúsa e para ações da Itaúsa. Mais grana sobrando. Todo esse movimento está gerando valor e o mercado está percebendo. Só que tem um detalhe que está no resultado trimestral que poucos estão enxergando. Primeiro, o lucro líquido da Itaúsa cresceu 10% na comparação anual. O desconto de holding fechou o terceiro trimestre a 25% contra 20% do ano passado. Então o desconto está excessivo, está excessivo. No fechamento do terceiro trimestre, o NAV, o que é o NAV? É o Net Asset Value, ou seja, é o valor dos ativos da Itaúsa menos as despesas. É o valor líquido dos ativos. Estava em mais de 168 bilhões. E a Itaúsa, com valor de mercado 25% abaixo disso. Ou seja, se eu tenho 168 vezes 0,75, que é 25% de desconto, Itaúsa estava a 126 bilhões. Nesse momento, isso na publicação do resultado do terceiro TRI, nesse momento Itaúsa está valendo 134, já teve uma boa de uma valorização. E aí detalhe, olha só como você verifica o tamanho do Banco Itaú na Itaúsa. No terceiro TRI, Itaú foi 4 bi, pouco mais de 4 bi de lucro. Já o setor não financeiro, que são as demais participações da Itaúsa, 330 milhões. Então foi 330 dividido por 4,369, 7,5%. Logo, 92,5% do resultado da Itaúsa continua vindo do Itaú, que segue crescendo muito seu resultado. No anualizado, a gente está falando de uma alta de resultado de mais de 8%. Inclusive, ao projetar fluxos de caixa da Itaúsa, que eu deixo lá na comunidade FMI, eu projeto uma alta no LPA, no lucro por ação, de 8%. Por quê? Basta você olhar para esse ROI absurdo da Itaúsa de 18% ao longo do tempo, e é o ROI atual. E o retorno total a gente está vendo que vem sendo em linha com esse ROI. E dentro das empresas que não são do setor financeiro, todas aquelas fora o Itaú, a gente só teve resultado ruim na Dexco, que é basicamente o ciclo. O ciclo está ruim. As demais participações seguiram crescendo o resultado até acima do Itaú. Então veja que tem um valor aqui nesses outros ativos que o mercado parece não estar percebendo. Além do fato de que o mercado avalia essas empresas a partir do valor contábil, valor patrimonial, valor de patrimônio líquido. Mas será que é razoável todas essas empresas valerem apenas o patrimônio líquido? Isso vai gerando mais desconto de holding, 25%. E aí, o grande detalhe que eu queria te trazer, tá vendo aqui, ó, resultado próprio. Como assim? Aqui em cima é o resultado da Itaúsa a partir das suas investidas. Itaú e companhia. Beleza. E aqui é o resultado próprio da Itaúsa. Basicamente são as despesas. Por que existe o desconto da holding, principalmente? Porque eu tenho basicamente um fundo de investimento, só que na forma de empresa, que tem ali as suas participações e eu, como investidor da holding, do fundo, pago uma taxa de administração, uma despesa. E isso se reflete no quê? Se reflete em despesas administrativas. É o quanto que eu pago para manter ali o escritório da Itaúsa e seus funcionários, o gestor, que é o Setúbal. E aí você tem aqui uma ineficiência tributária. Só que ela vai acabar. Só que o mercado parece não precificar isso aqui. Essas despesas tributárias de 118 milhões no trimestre e 450 milhões até então no ano, podendo fechar a quase 600 milhões, é basicamente, ó a nota explicativa, ninguém lê, né? Essencialmente composto pelo PIS e COFINS. E esse PIS e COFINS nada mais vai se tornar, a partir da reforma tributária, o CBS, e incide sobre o quê? Incide sobre o juros sobre capital próprio. A Itaúsa paga muito JCP, até para reduzir despesa financeira. Então veja, existe uma ineficiência tributária na holding, porque veja, quer dizer que se eu investir diretamente no Itaú, eu não vou ter essa despesa aí. Só que investindo na Itaúsa, eu tenho essa despesa tributária de PIS e COFINS, só que essa despesa vai acabar. E aí você está falando de, basicamente, um impacto de pelo menos 500 milhões de reais no resultado da Itaúsa. Se a gente está falando de mais ou menos 16 bi hoje de resultado na Itaúsa e 500 milhões de reais de economia com o fim desse PIS e COFINS a partir de 2027, vou te mostrar na sequência, a gente está falando de pelo menos 3% do resultado da Itaúsa, resultado líquido. Haveria um acréscimo de mais 3% de lucro líquido na Itaúsa. Mais ou menos isso aí. Então veja só. Primeiro que a Itaúsa reduziu despesas administrativas. Como assim reduziu, Luan? No sentido de ter aumentado abaixo da inflação. Aumentou só 3% e a inflação vai fechar o ano próximo de 4,5%. Despesa tributária é basicamente PIS e COFINS sobre JCP e tem as contribuições ao Instituto Itaúsa, que não é grande coisa, tá? É uma coisa marginal aqui, faz parte da empresa. Então a gente tá falando aí, cara, pelo menos uns 500 milhões de economia tributária. A partir de quando? A partir de janeiro de 2027. A própria Itaúsa destaca. Olha só, esse desconto é explicado em parte pelo PIS/COFINS sobre JCP. Só que a reforma tributária aprovada em janeiro de 25 vai eliminar a incidência de tributação sobre JCP recebida a partir
de 27. Isso parece não estar no preço. Além do fato de que a EGEA e Copa Energia estão avaliadas por seus valores contábeis, e pode não refletir de fato o valor justo dessas empresas, que seguem crescendo resultados, como a gente viu. E de fato, quando você pega aqui a lei da reforma tributária, que é a Lei Complementar 214, olha o que diz aqui o artigo 6º. O IBS e o CBS, aqui está PIS/COFINS, não incidem, eles não vão incidir, recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio. Afastou. E aí eu te pergunto, a gente está falando de pelo menos mais 3% de lucro líquido. E nada? Sendo o quê? Ainda temos outro fator que para os próximos anos vai ser mais interessante para a Itaúsa. Resultado financeiro. Ele foi no trimestre de 110 milhões negativo, ou seja, mais ou menos uns 400 milhões ano. Só que isso aqui vai cair. Primeiro porque essa estratégia de gestão da dívida, liability management, está reduzindo o custo da dívida, além do fato de que a dívida é CDI mais 1, só que o CDI vai cair a partir do ano que vem. Então a gente pode ter uma economia de mais uns 100 milhões. Então bota 600 milhões aí no total da Itaúsa, a gente está falando de 4% a mais de lucro líquido. Não é algo insignificante, talvez seja até 5% a mais, sem levar em conta o crescimento do resultado das empresas. Aqui não tem nada operacional, só vai ser questão de redução da dívida e afastamento de uma ineficiência tributária. Isso pode se refletir numa valorização da Itaúsa acima das suas investidas, especialmente o Itaú, porque o Itaú subiu mais esse ano. Mas será que o Itaú vai continuar subindo mais do que a Itaúsa, especialmente a partir de 2027? O mercado é curto prazista, parece não ter colocado isso no preço ainda. Mas detalhe, não é só por conta desse desconto excessivo em Itaúsa que você já vai comprando Itaúsa agora. Lembrando que não é recomendação nenhuma. Só estou te falando que se você está analisando Itaú, além dessas outras participações da Itaúsa, e verifica que Itaú principalmente ainda está muito barato, pode fazer sentido esse movimento com Itaúsa, por conta do desconto excessivo atual, que está em 25%. E olha só que interessante, o desconto médio da Itaúsa é de 20. Eu poderia cair de novo para 20, está em 25, com mais 5% de acréscimo de resultado. Então a Itaúsa, ela deveria, teoricamente, subir 5% a mais que o Itaú. E isso não acontece, mas pode acontecer em havendo, a partir de 2027, o fim dessa ineficiência tributária. Diante disso, Itaúsa, que hoje está aí seus 134, bilhões, com desconto de 25%, vamos adicionar aqui 25%, quer dizer que o NAV dela está em 167 bilhões. Bota 170 mais ou menos, está em 170. Se a gente descontar apenas 20% disso aqui, a empresa deveria valer 34 bilhões a menos do que o seu NAV de 170 aproximadamente. Então, 170 menos 34, ela deveria valer 136 bilhões no mínimo, assim, cara. No mínimo. Hoje. Tô falando de hoje. Tô pensando em crescimento de resultado das outras empresas. De tal modo que eu sei que é difícil, apesar de toda essa alta, ela ainda não está cara. Mas não é recomendação nenhuma, nem eu estou comprando. Só tô te trazendo aqui meu parecer técnico a respeito da Itaúsa. E te mostrar sobre esses altos dividendos, a lição que a gente tomou por eventualmente ter feito toda aquela zoeira com o Itaúsa no passado, sem razão. Então é isso que eu queria te passar sobre a Itaúsa. Para quem já tem há muito tempo, não tem nem por que pensar em vender com tudo isso aqui que eu tô te trazendo, né? Não há motivo nenhum para isso, mas, de novo, não é a recomendação de compra automática, não tem nada disso aqui. Afinal de contas, é preciso ir com cautela, fazer sua avaliação e é sempre importante esperar grandes correções de mercado. É onde você consegue os melhores retornos. Lembrando que o valor intrínseco da Itaúsa está na minha comunidade. Aqui na comunidade eu tenho relatório de análise, eu tenho do Itaú, eu tenho aqui relatório de análise de fundo imobiliário, que a gente começou agora, tem o valor intrínseco das ações e tem diversos outros vídeos exclusivos. Por exemplo, tem vídeo aqui, ó, sobre a Embraer. Quem que faz vídeos sobre Embraer? Eu vou seguir na recomendação dos membros. Embraer, eu tenho aqui, ó, Grupo Mateus, eu tenho aqui 3tentos, que é uma empresa bem interessante, e diversas outras empresas que eu vou fazendo aqui dentro. Além dos meus cursos, especialmente Formação Embraer Investing e o método Dividendo Permanente. Tudo o que você precisa está aqui na minha comunidade, além do acompanhamento da minha carteira pessoal. Se tiver interesse em conhecer e testar por 7 dias grátis, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu falei sobre essas limitações do método Bazin de preço teto.